Cá estou para mais um Turismo em Destaque. Os motivos pelos quais a atividade turística está a ficar neste momento um pouco aquém daquelas que eram as projeções iniciais para o ano, deve-se, quanto a mim, a um conjunto muito vasto de razões, onde há múltiplas justificações que objetivamente determinam os resultados que estão a ser alcançados. No entanto, gostava desde já, e por uma questão de inteira justiça, sublinhar aquilo que a atividade turística tem tido nestes últimos meses, que é uma enorme resiliência, uma tremenda capacidade de adaptação e também um grande dinamismo. E também gostava de acrescentar que, tal como tenho previsto e tenho dito e sublinhado ao longo dos vários episódios do Turismo em Destaque, pessoalmente continuo a acreditar que o último trimestre de 2021 vai apresentar resultados muito acima daquilo que era esperado, que, de alguma forma, irão contribuir para atenuar a diferença que neste momento se justifica para o que a atividade tem de facto estado a fazer e aquelas que eram as projeções iniciais para este ano de 2021. Isto lá está, se entretanto não houver qualquer sobressalto do ponto de vista pandémico. Ora, de entre as muitas lacunas que, em minha opinião, têm contribuído para esta maior demora na retoma da atividade, eu gostava de destacar algumas, mas sobretudo dentro de três grandes perspectivas. A primeira perspectiva é aquela do lado dos consumidores, ou se quisermos do lado do turista, em que gostava de focar 4 aspectos. Não sem antes dizer que a vontade de viajar está lá, a vontade de viajar existe, mas o facto é que a percepção das condições sanitárias e da vacinação tem provocado alguma retração. E o primeiro aspecto é que as pessoas têm receio, quem viaja tem receio de adoecer longe de casa. E isso, em parte, justifica muito a preferência que tem sido dada pelos mercados de maior proximidade. Veja-se, por exemplo, o dinamismo dos diferentes mercados internos ou dos mercados das viagens a nível regional. Por exemplo, quando se vai para fora, quando um europeu decide viajar para o estrangeiro, normalmente tem preferido ficar pela Europa. Ou alguém que está na América do Norte fica por essa região e assim sucessivamente. Depois, um segundo aspecto é uma constatação óbvia que há países que têm tido muito menor acesso às vacinas e que, como este é um aspecto sobre o qual os consumidores estão particularmente atentos, obviamente nos identificam como zonas de risco e, portanto, zonas à partida para onde não se deve viajar. O que liga com um terceiro fator, que é, ao contrário destes países que não têm vacinas, aqueles que têm acesso às vacinas, mas cuja população também não deseja, acaba por não querer ser vacinada, o que os acaba, igualmente, tal como os anteriores, por transformar em destinos menos apetecíveis. E, finalmente, um quarto aspecto para sublinhar a enorme confusão e a constante alteração que tem existido das normas e das regras que as pessoas quem viaja acaba por estar sujeito, o que acaba por retrair o consumo, já que, como se entende naturalmente, ninguém, a meio da viagem, quer ser obrigado por decisões que, entretanto, são tomadas a ter que alterar os seus planos ou até que essas alterações acabem por influenciar os produtos e os serviços turísticos que acabou por adquirir e onde gastou o seu dinheiro. Veja-se, por exemplo, ao longo do ano o que aconteceu com a abertura e o encerramento de fronteiras ou com a obrigatoriedade ou não de realização de quarentenas. Uma segunda grande perspectiva é aquela do lado dos países, ou se quisermos, do lado dos destinos. E aí, quanto a mim, há 6 grandes aspectos que têm contribuído para esta maior demora na recuperação da atividade turística. Desde logo, foi inicialmente aquela crença que a vacinação ia ser muito mais rápida. E quando falo em vacinação muito mais rápida, falo desde a produção das vacinas até à administração das mesmas. Mas também que ela iria ter uma maior adesão, sobretudo por parte das populações dos países que iriam ter mais acesso, os países mais ricos com mais acesso às vacinas, o que, como hoje em dia se sabe, acabou por não se verificar. Um segundo aspecto é a falta de certeza científica que continua ainda a existir relativamente à proteção das vacinas. Nós hoje sabemos que um dos assuntos que está em discussão é se é ou não necessário que a generalidade da população seja vacinada com uma terceira dose. Um terceiro aspecto é a total incapacidade de agilização
de uma regra única a nível global, se quisermos, a emissão de um certificado único digital por parte de todos os Estados. E já que falamos em certificados digitais, junto agora um quarto aspecto, que é estes certificados digitais que estão em vigor, nós não nos podemos esquecer que só entraram, a sua utilização só passou a ser efetiva na segunda metade do ano, o que quer dizer que, do ponto de vista turístico, todos quantos, mesmo estando vacinados no primeiro semestre e pretendiam viajar, não tinham acesso a este documento e, portanto, a sua capacidade de deslocação acabava por estar, de alguma forma, limitada. Um quinto aspecto tem a ver com a completa ausência de solidariedade a nível internacional, o que, obviamente, sobretudo no que diz respeito às vacinas, o que tem criado situações de insegurança, pois permite nos países que não têm acesso a essas vacinas que o vírus continue à solta, por assim dizer, e, portanto, ser alvo de constantes mutações, o que acaba por também trazer ou provocar um efeito boomerang que acaba por atingir esses países necessariamente que não estão vacinados, mas também aqueles que têm taxas de vacinação mais elevadas e, portanto, não distinguindo entre os mais ricos e os mais pobres. E, finalmente, um sexto e último grande aspecto, que é aquele que eu já referia, que é a enorme quantidade de normas e regras a que os Estados têm sujeitado quem tem que viajar. Finalmente, uma terceira e última grande perspectiva, que é aquela do lado dos organismos internacionais que realizaram estas projeções. E porquê? Porque eles não as corrigiram em face de todas estas consequências e destes argumentos e fatores que eu tenho vindo aqui a apresentar e, muito principalmente, têm revelado uma grande inação perante o alcance que a variante Delta acabou por ter, que, como se sabe, teve um particular impacto, quer na Europa, quer na América, no início deste ano e que isso motivou com que, desde então, todas as projeções tivessem andado desfasadas até ao momento presente. Antes de analisar propriamente se a elevada taxa de vacinação do nosso país é ou não uma vantagem para Portugal enquanto destino turístico, gostava de aqui deixar uma palavra a todas e a todos os portugueses pela sua adesão maciça à vacinação, não apenas naturalmente para a sua própria segurança, mas também pelo sentimento de segurança externa que tal acaba por traduzir, já que hoje em dia, como se sabe, a informação é instantânea e, portanto, qualquer consumidor em qualquer parte do mundo sabe exatamente qual é o ponto de situação sanitária no nosso país no momento presente. E, obviamente, implícito aqui também está um elogio muito grande à Task Force pelo excelente trabalho que realizou. Dito isto, eu tenho para mim que o facto de estarmos entre os primeiros países do mundo com uma taxa de vacinação mais elevada é, pelo menos no curto e médio prazo, do ponto de vista turístico, uma enorme vantagem, como aliás referi na resposta à pergunta anterior, uma vez que este é um aspecto que os consumidores estão particularmente atentos, como aliás comprovam os inúmeros inquéritos internacionais que têm vindo a ser realizados. E, naturalmente, entende-se que é muito mais fácil alguém selecionar, alguém escolher, alguém decidir ir para um destino em que sabe que a maioria dos locais estão vacinados, pois isso também traduz maior confiança nos contactos que se vai ter com as pessoas desses destinos, nomeadamente nos hotéis, nos restaurantes, nas atividades de animação turística e etc., porque essas pessoas também, no fundo, estão protegidas. Contudo, entendo que deve existir, por um lado, uma noção clara que estamos perante algo que é meramente temporário, pelo menos assim se espera. Esperamos que rapidamente todo o mundo tenha um nível de vacinação muito superior e muito mais idêntico e igual e homogéneo ao que tem presentemente. E, por outro lado, este é um aspecto que, também, na minha opinião, não deve ser publicitado em excesso, porque o melhor é deixarmos fluir a informação, já que sabemos que isto de um momento para o outro tudo pode acabar por ser alterado e em princípio também há um problema aqui adicional, é que nós estamos muito dependentes dos nossos comportamentos individuais e da tradução coletiva que eles acabam por ter na demais sociedade. A tudo isto acresce o facto de continuarmos a manter plena consciência de que a pandemia não acabou e que por isso, como eu costumo dizer em tudo o que se relaciona com matérias ligadas à segurança, essa mesma segurança não se promove, mas antes deve garantir-se. Uma nota final para sublinhar que esta questão da excelente taxa de vacinação que Portugal tem vindo a revelar
é um fator adicional, apesar do momentâneo, de atratividade que vem a crescer aos múltiplos outros dos quais continuamos a dispor, como seja a nossa hospitalidade, o nosso clima, a nossa gastronomia, o nosso património, a nossa cultura, a nossa diversidade e qualidade da oferta turística, o que nos vem tornar este aspecto torna-nos num destino ainda mais apetecível, ou seja, com uma razão adicional, mesmo numa época do ano como a presente, em que estamos no outono e no inverno, em que as viagens são efetuadas em muito menor número. Marcamos novo encontro para a semana. Mantenha-se alerta, porque a pandemia ainda não terminou.